fala, inclusive com o Edson, fique à vontade, né? E boa manifestação oral para o senhor. Bom dia, doutora, bom dia a todos. Cumprimento a todos os membros da JAR aqui presentes, e com maior razão ao julgador relator e as partes aqui interessadas e os ouvintes aqui presentes. Vou iniciar essa manifestação de forma bem breve, tal como foi a defesa, de forma bem sucinta e objetiva. Tá? Caso o senhor Edson entenda necessário, ao final da minha manifestação, o senhor tem a minha palavra também para complementá-la da melhor forma que lhe convir. Só quero aqui esclarecer que, diferente do que constou no referido do auto, né, não foram removidos 9 indivíduos arbóreos, mas 5, né, de uma espécie exótica, de eucalipto. Né? Essas informações elas podem ser comprovadas por meio de fotos que foram tiradas e acredito que instruiu os autos também da melhor forma. Tá? E essa supressão dessas árvores ela não ocorreu de forma aleatória ou sem justificativa. Ao contrário, né, a medida ela foi necessária devido ao risco iminente que essas árvores representavam a obra em andamento, principalmente a segurança dos trabalhadores que estavam presentes no local. Isso se deu, na época, né, em toda a cidade. Né? E o alto porte, a proximidade dos indivíduos lá presentes, né, aliados ao índice pluviométrico da região, naquele período, né, durante o verão, aumentaram o risco da queda dessas árvores, o que é corroborado aí, e até bem por meio de até mesmo do conhecimento comum. Tá? Então, a remoção, pode-se falar aqui, que a remoção foi uma ação preventiva para evitar danos irreversíveis e até tragédias, tá? Como as que aconteceram nesse período em nossa cidade. De todo modo, nós reconhecemos a necessidade de adoção de medidas compensatórias adequadas a mitigar o impacto ambiental gerado pela remoção dessas árvores. Temos aí, né, foi citado um decreto que abre-se a possibilidade, né, de haver essa compensação da medida que a cada indivíduo arbóreo subtraídos, outros 15, né, sementes são replantadas, mudas são replantadas, e essa é o que se propõe, né, que foi inclusive fez parte integrante da defesa. Tá? Então, nosso objetivo aqui é assegurar que a compensação ambiental aconteça, mas que seja de forma justa e condizente com o impacto gerado. Demonstra, assim, o nosso compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento ambiental responsável. E, por tudo isso, a gente solicita que a imposição da multa seja revista, considerando os fatos aqui expostos, e a proposta de compensação ambiental seja reiterada nos termos lançados na defesa. De forma sucinta, termino aqui minha manifestação. Agradeço novamente àqueles que ouviram. E, por favor, senhor Edson, caso o senhor tenha uma manifestação a se complementar, sinta-se à vontade em dizer. Bom, só queria salientar que eu comuniquei o proprietário do terreno, pedi autorização a ele, o que foi uma coisa que me deixou muito preocupado no momento, tá? Não fiz nada aleatório, e foi mais uma prevenção mesmo, como o Bruno falou, e uma preocupação na época que gerou essa ansiedade toda. Fiz a construção ao lado, já tinha feito todo o planejamento ambiental do meu terreno, plantei todas as árvores necessárias que suprimi na minha obra, tá? Mas foi uma ação que foi meio desesperadora na época, vendo toda a tragédia que está ocorrendo, e como disse, quero repor aí meus danos provocados ao ambiente. Só isso mesmo. Agradecido. Obrigada, doutor Bruno, obrigada, Edson, pela manifestação oral. De pronto, eu já passo a palavra ao relator desse processo, que é o Rodrigo Santana. Rodrigo, eu já estou te habilitando aqui como apresentador, caso queira fazer uso da tela. Muito obrigada. Positivo. Só um minutinho.
Bom, o presente parecer opinativo foi elaborado em atendimento ao despacho número tal. Sua finalidade é a análise do recurso apresentado por Policer Comércio de Cosméticos Limitada em rebate ao auto de infração e imposição de penalidade de multa IPM 42 de 2023, lavrado em 26 de junho de 2023, face à supressão não autorizada de 9 indivíduos arbóreos no imóvel situado à rua Lucindo Lorenzetti, número 154, condomínio Colinas do Hermitage, código cartográfico número tal. O histórico do processo. Em dezembro de 2022, a Coordenadoria de Fiscalização recebe denúncia de corte de árvores sem autorização ambiental em terreno situado ao lado de obra em andamento na rua Lucindo Lorenzetti, número 118. Em fevereiro de 2023, a Coordenadoria de Fiscalização realiza a vistoria e detecta o corte de 9 árvores no imóvel situado na Lucindo Lorenzetti 154, código cartográfico tal, todas com diâmetro de seção do corte superior a 30 centímetros. Em março de 2023, o Departamento de Licenciamento Ambiental informa que não foi emitida autorização para o imóvel em questão. Em junho de 2023, a Secretaria de Finanças informa a titularidade do imóvel onde ocorreram os cortes. Em junho também de 2023, foi lavrado o auto de infração e imposição de penalidade de multa 42 de 2023. Na sequência, ele foi publicizado no Diário Oficial do município. Em julho de 2023, o processo foi remetido à Junta Administrativa de Valoração Ambiental para avaliação da pertinência de TAC. Em julho de 2023, o autuado apresentou defesa. E em junho de 2024, o processo foi remetido para a relatoria. A descrição da infração é realizar supressão de 9 indivíduos arbóreos sem possuir a respectiva autorização para remoção de árvores isoladas emitida pela Secretaria Municipal do Verde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no imóvel situado à rua Lucindo Lorenzetti, número 154, Colinas do Hermitage, Campinas, São Paulo. O enquadramento foi o artigo 5º da Lei Complementar 49 de 2013 e o artigo 10 da Lei Municipal 11.571 de 2003. A pena combinada foi de 4.050 UFIC. O descritivo está no documento tal. Análise da defesa. Da admissibilidade. Conforme o aviso de recebimento dos Correios, o auto de infração foi recebido pelo infrator em 29 de junho de 2023 e o recurso apresentado em 17 de julho de 2023. Havendo passado menos de 20 dias entre essas datas, conclui-se que o recurso é tempestivo. Todavia, o recurso não acompanha a procuração outorgada pela empresa infratora ao autor do texto, o que, conforme o artigo 12 do Decreto Municipal 19.575 de 2017, implica no não conhecimento do recurso. Artigo 12, o recurso não será conhecido quando interposto por quem não seja legitimado. Não obstante, seguindo a praxe desta JAR, o documento será analisado abaixo. Só tirar esse papel. Alegações da defesa. Abre aspas. Temos a informar que não foram removidos 9 indivíduos arbóreos, conforme informado, mas sim somente 5 indivíduos, todos da espécie eucalipto, espécie exótica, conforme pode-se verificar ao fundo das fotos dos remanescentes no local. A necessidade de supressão ocorreu pelos seguintes fatores: a alto risco que esses indivíduos estavam proporcionando para a obra que está sendo realizada, especialmente para os funcionários que ali atuam, como pode-se verificar nas fotos abaixo, com a sua proximidade e altura dos mesmos. O alto índice pluviométrico na região de Campinas, verão, que levou a inúmeras quedas de indivíduos arbóreos, potencializou o risco e a preocupação que danos irreversíveis e irrevogáveis pudessem ocorrer nesse local. A íntegra encontra-se no documento tal. Pedido da defesa. Solicita revisão da multa imposta com proposição de plantio compensatório na medida de 15 mudas para cada árvore abatida, totalizando o plantio de 75 mudas nativas, regionais, em local a ser definido de comum acordo entre prefeitura e interessado. Considerações do relator. O relatório de vistoria número tal, elaborado pela CFA após diligenciar o imóvel em 17 de fevereiro de 2023, na verdade foi 7 de fevereiro, eu coloquei errado aqui. 7 de fevereiro de 2023, apresenta fotos de 9 árvores suprimidas na propriedade do recorrente,
não deixando dúvida com relação à quantificação do objeto da infração. A gente depois pode consultar lá se for o caso. O relatório não faz menção às espécies dos indivíduos abatidos, porque a tipificação da infração, estabelecida no artigo 10º da Lei Municipal 11571 de 2003, não faz distinção entre as espécies de árvores ou entre as categorias de espécies, como nativas e exóticas, de modo que quaisquer árvores irregularmente suprimidas no perímetro urbano do município de Campinas estão sujeitas às penalidades definidas no artigo 15 da referida norma, independente da espécie. A exceção se faz para as classificadas como exóticas invasoras, que são dispensadas tanto da autorização quanto da compensação ambiental, conforme o artigo 3º, inciso 6 do Decreto Municipal 21.904 de 2022. Com relação à justificativa apresentada, o recorrente informa que as árvores proporcionavam alto risco para os trabalhadores do local e que temia danos irreversíveis no caso de queda, devido à altura e proximidade delas ao seu empreendimento. Ora, se as árvores já estavam lá antes do início das obras e a proximidade delas com a área que viria a ser empreendida era um fator conhecido, então o recorrente deveria ter providenciado a autorização para o corte das árvores antes de iniciar as obras em seu imóvel, garantindo assim tanto a regularidade das supressões quanto a segurança dos trabalhadores da edificação. Além disso, o aumento na frequência de chuvas em certos períodos do ano é um fenômeno documentado, sabidamente recorrente e amplamente divulgado pela imprensa. Não é razoável que seja utilizado pelo particular como justificativa para isentar-se do cumprimento de suas obrigações ambientais para com o município e o restante da coletividade. Em contraponto, há evidentemente a possibilidade de que as árvores estivessem em perfeitas condições fitossanitárias antes do início das obras e que tenham vindo a piorar sobremaneira com a ação contínua das intempéries, chegando, somente após o início das obras, a uma condição de risco iminente de queda e, portanto, de acidentes. Para situações assim, de caráter emergencial devido ao risco de queda, o Decreto Municipal 18.705 de 2015, que regulamenta os procedimentos de licenciamento ambiental no município de Campinas, prevê a possibilidade de dispensa da autorização para o corte de árvores. Porém, exige que o interessado informe a supressão através do sistema LAU, a fim de firmar termo de compromisso ambiental, e que comprove a situação de risco que motivou os cortes através de um dos documentos elencados, conforme artigos 34 e 35 do decreto mencionado. Artigo 34 fala aqui, né? Poderá ser realizada a supressão do indivíduo arbóreo sem autorização, sem prévia autorização, no caso de risco de queda que possa afetar a segurança das pessoas ou causar danos ao patrimônio. A dispensa de autorização não dispensa a obrigatoriedade de se firmar o termo de compromisso ambiental. No caso do artigo 34, o interessado obrigatoriamente deverá informar a supressão arbórea através do LAU com a documentação do anexo 3A, exceto o laudo de caracterização de vegetação, acrescida de um dos seguintes documentos, que são documentos para comprovar a situação de risco que a árvore se encontra. Então, laudo de profissional habilitado conclusivo para a supressão arbórea, acompanhado de ART, laudo de profissional de segurança do trabalho ou vistoria da Defesa Civil ou relatório do Corpo de Bombeiros. Isso posto, como o recorrente não obteve autorização prévia nem seguiu os procedimentos fixados para situações emergenciais, equívoco o caráter infracional da conduta. Por fim, entendo que o pedido de revisão da multa mediante a proposta de plantio compensatório não deve prosperar, uma vez que a compensação ambiental é um mecanismo complementar à aplicação da penalidade, não sendo mutuamente excludentes, e cuja exigibilidade, no presente caso, ainda pende de avaliação a ser feita pela Junta Administrativa de Valoração Ambiental, JAVA. Conclusão. Em princípio, considerando a ausência de procuração outorgada pela empresa ao autor da defesa, documento este que é indispensável à admissibilidade do recurso, indico, conforme determina o Decreto Municipal 19.575, o não conhecimento do recurso. Caso admita-se a sua análise e discussão de mérito dos elementos trazidos pela defesa, considerando o exposto acima, sugiro o indeferimento do recurso. Obrigada, Rodrigo, pela sua relatoria. Agora faculto aos membros da JAR fazer uso da palavra.
Alguma dúvida, alguma posição divergente? Não? Então, já passamos aí a sequência dos votos. Então, nós temos aí a relatoria se manifestando pelo não conhecimento do recurso. Já aproveito que a Lívia está com a câmera aberta. Lívia, como vota? Eu voto com o relator. Obrigada. Alexandre, como vota? Eu voto com o relator. Obrigada. Fernando, como vota? Voto com o relator. Ok. Então, o recurso foi deliberado pelo não conhecimento, Dr. Bruno e Edson. Esse é um recurso em primeira instância. Então, havendo insurgência quanto à deliberação da JAR, que foi por unanimidade no caso, os senhores têm aí 20 dias para ingressar com recurso em segunda instância, aí para julgamento também do secretário da pasta, né? Então, fiquem à vontade em proceder aí à segunda via recursal. Eu agradeço também a manifestação oral e a presença dos senhores. Boa tarde. Perdão, só uma dúvida, doutora. Foi pelo não conhecimento ou pelo indeferimento? Pelo não conhecimento. Okay. Foi uma questão preliminar mesmo. É que na JAR, a gente tem a praxe de já eventualmente já colocar a análise do mérito, independentemente dele não ser conhecido. Mas o resultado vai ser pelo não conhecimento. Perfeito. Muito obrigado. As ordens, doutor Bruno. Agradeço novamente a presença de vocês. Bom dia. Bom dia. E desde já, então, já passo para o terceiro inscrito, que é o processo 2023-0012-74-2018. O recorrente é Fanport Consultoria. E nós temos aqui Guilherme, que já ligou a câmera, para proceder à manifestação oral, conforme a inscrição aqui no chat. Guilherme, te dou as boas-vindas novamente. Seja muito bem-vindo, já pode fazer uso da palavra. Tá, joia. Obrigado, Cristina. Gostaria de me apresentar. Sou o Guilherme, representante aí da empresa Fanport Consultoria, Empreendimentos e Participações Limitadas. Sou consultor ambiental, estou assessorando eles nesse processo. Gostaria de dar um bom dia também a todos os membros aí da Junta e demais ouvintes dessa sessão, né? Vou ser bastante breve. Na verdade, esse processo ele já existe há algum tempo e nós temos um histórico aí de tratativas junto à prefeitura, né, junto ao pessoal da antiga Secretaria do Verde, atual Seclimas, né, e interpusemos um recurso em uma análise referente à avaliação hidrográfica do terreno do meu cliente. E agora, recentemente, tivemos acesso ao parecer opinativo, que, ao que eu pude entender, acompanhou a síntese do que a gente, todo esse tempo, defendeu. Então, tendo ciência desse parecer opinativo, eu gostaria de ouvir aí a palavra do relator, mas manifestar que nós estamos bastante otimistas com esse parecer e com a resolução desse problema, dessa situação de uma maneira satisfatória para o meu cliente. Seria isso que eu teria a falar nesse momento. Agradeço a palavra. Guilherme, muito obrigada aí pela sua manifestação oral. Eu só vou checar aqui. Sim, perfeito. Se você tinha colocado seu nome completo para constar em ata, está aqui. É Guilherme Lucas de Laurentiis. Perfeito. Guilherme. Isso mesmo. Ótimo. Então, de pronto, eu passo para a representação da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. Como relator é o José Carlos Borges, e o mesmo já não participa da JAR, evidentemente que tanto o Pedro quanto o Rodrigo podem fazer aí a leitura. Eu vou pedir para uma questão de áudio, Pedro, se possível, Rodrigo, fazer isso, para a gente
ficar mais inteligível. Tudo bem, Rodrigo? Positivo, sem problemas, André. Já tô com ele aberto aqui. Muito obrigada. Deixa eu compartilhar a tela de novo e já inicio a leitura do parecer do José Carlos. São muitas janelas abertas aqui. Bom, o presente parecer opinativo foi elaborado em atendimento ao disposto no artigo 2º do Decreto 19575/2017, conforme solicitação da presidente suplente da Junta Administrativa de Recursos. O objeto deste parecer é a análise do recurso interposto pela empresa Fanport Consultoria em Empreendimentos e Participações LTDA, frente à manifestação emitida pelo suporte geológico das Seclimas. Segundo os autos, a recorrente apresentou laudo de caracterização hidrogeológica elaborado pela empresa Amana Geologia, Engenharia e Meio Ambiente, SSLTDA, o qual sofreu ressalvas pela análise do suporte geológico das Seclimas, que considera área brejosa natural na gleba da Fanport, fato que ensejou subsequente interposição de recurso. O recurso interposto pela empresa Fanport, vide estudo hidrogeológico número tal, apresenta argumentações das quais destaco as que seguem. Abre aspas. O curso d'água apresenta fluxo no sentido norte-nordeste para oeste-noroeste, acho que é isso, do imóvel, sendo que a cartografia do IGC de 79 em escala 1/10.000, conforme a imagem a seguir, ilustra seu contorno bem definido dentro dos padrões da geomorfologia e geologia local, embasamento cristalino, com fluxo a partir de uma tubulação, travessia subterrânea, existente sob a rodovia Dom Pedro I. A análise dos dados obtidos permite concluir que a área úmida brejosa é fruto de deposição de sedimentos recentes, assoreamento, após 1980, devido principalmente a carreamento de sedimentos vindos do entorno, resultante de obras de terraplanagem. O material sedimentado, formado por areia fina, silt e muita argila, transportados pelas águas pluviais, retém as mesmas nos interstícios granulares, formando os brejos. Não apresentam características de nascentes difusas, apesar da umidade alta no local. A formação da situação ocorre devido a alterações antrópicas no curso da drenagem e sua microbacia hidrográfica, estagnando sua vazão e velocidade da mesma na parte mais jusante, início de canalização, represando-a e criando acúmulo superficial e consequente desenvolvimento de vegetações e solos típicos de áreas de brejo. Sendo assim, a área merece apenas aplicação de APP ao longo do curso da drenagem. O local é posicionado na vertente direita do Ribeirão das Anhumas, representado por um talvegue de vale aberto e muito amplo, característico do condomínio das Colinas Amplas e Médias. Do domínio das Colinas Amplas e Médias. O limite sul da gleba acompanha o topo do relevo, consequentemente com as cotas mais elevadas da gleba, chegando até os 653 metros de altitude. Já a porção mais rebaixada, topograficamente, é a parte extremo noroeste, com cotas de 625 metros de altitude, gerando uma amplitude máxima de 28 metros, com uma declividade geral de 5 a 7%. A propriedade não apresenta qualquer configuração superficial de relevo que caracteriza ou indica a presença de nascentes na mesma. Há apenas o talvegue principal, atualmente pouco destacado geomorfologicamente. Os trabalhos executados constatam que a área brejosa e úmida não tem origem natural, não é formado por contribuição de nascentes difusas e sim por alterações antrópicas ao longo dos anos. Esta conclusão é resultado da interpretação integrada entre os dados de sondagem, tipo de solo, topo rochoso, NA, dados observados em campo e análise das cartas e imagens. O estudo geológico e geohidrológico foi realizado com o intuito de comprovar que o trecho de área úmida e brejosa existente no curso d'água, parte norte da propriedade e iniciada a montante da tubulação de concreto da canalização fechada existente,
não se trata de nascentes difusas, e sim de assoreamento do trecho do leito do curso d'água. A conclusão é que a possibilidade de nascentes difusas na área brejosa e úmida existente na propriedade não existe. Ocorre sim uma planície formada por sedimentos arenosos finos, silt e argila, depositados recentemente, após 1982, que assorearam o leito do curso d'água no trecho logo a montante da canalização fechada existente no mesmo. Fecha aspas aqui das alegações da defesa. Este relator vistoriou o local em 23 de julho de 2024, tendo percorrido a gleba em apreço, bem como a área situada no lado oposto da rodovia Dom Pedro I. Foi possível constatar que o curso d'água existente na gleba, de propriedade da empresa Fanport, tem origem no outro lado da rodovia, tendo-se verificado um pequeno fio de água fluindo naquele local. Polígono determinado em vermelho. Vide imagem a seguir. Aí uma imagem aqui onde o José Carlos destacou, né? A origem do curso d'água, e eu não sei se aparece direito na imagem aí, mas tem um polígono aqui da gleba da Fanport. Na gleba da Fanport, constatou-se que o curso d'água aflora no trecho próximo à rodovia e que está canalizado no restante da gleba. Vide fotos a seguir. Uma imagem aqui do trecho do curso d'água aflorante na gleba e trecho do curso d'água canalizado na gleba. A análise da série histórica de imagens do Google Earth indica que a gleba em questão sofreu várias intervenções de movimentação de terra através dos anos. Essa antropização ocasionou um remodelamento da topografia do terreno. A análise tridimensional do par de fotografias aéreas da década de 1940, com o uso de estereoscópio, permitiu constatar que a topografia original da gleba e entorno era constituída por vertentes, que ocorriam de modo quase uniforme em ambos os lados do curso d'água que atravessa a área. A imagem a seguir é a fotografia aérea do ano de 1940, sobreposta à imagem de satélite do Google Earth atual, em que se visualiza a gleba da Fanport e entorno, destacando-se o Talveg, as vertentes e a origem do curso d'água. Imagem aérea de 1940, sobreposta à imagem de satélite do Google Earth atual. As ações antrópicas ao longo dos anos na área em questão promoveram um reafeiçoamento das vertentes, de modo que estas se encontram parcialmente preservadas no lado oposto da rodovia e descaracterizadas na gleba da Fanport. Dessa forma, a partir dessas observações, é possível inferir que a área brejosa lindeira ao curso d'água, que se observa atualmente na gleba, não se originou de processos naturais, sendo decorrente das várias intervenções ocorridas no local e entorno, o que assoreou parte do leito do córrego, afastando a hipótese da ocorrência de nascentes difusas. Esta tese corrobora com as informações e dados do laudo hidrogeológico apresentado pela Fanport, o qual atesta que a área brejosa e úmida não tem origem natural. Face ao exposto, sugere-se o deferimento do recurso. Obrigada, Rodrigo, pela sua exposição oral da relatoria. Eu gostaria de saber se algum membro da JAR gostaria de tirar alguma dúvida, manifestar voto contrário. Não? Então, já passamos a votação. Bom, a relatoria se manifesta aí pelo deferimento do recurso. Lívia, como vota, por favor? Acompanho o relator, André. Muito obrigada, Lívia. Alexandre. Eu acompanho o relator também. Obrigada, Alexandre. Fernando, como vota? Eu acompanho o relator também. Muito obrigada, Fernanda. Então, por maioria, a Junta Administrativa de Recurso se manifesta pelo deferimento do processo 2023-00-1274-2018. Agradeço a presença do Guilherme e a sua exposição oral neste momento e damos por finalizado o julgamento. Eu agradeço a todos e um bom dia. Obrigada, Guilherme. Bom, passamos então para o penúltimo julgamento de hoje,
2021 00-19738, recorrente é bairro Novo Campinas. Não houve manifestação aqui de interesse, disposição oral de externos. Então, por conta disso, nós passamos diretamente à relatoria do processo para proceder à sua manifestação oral, no caso Pedro Camargo Barbosa. Pedro, eu vou te colocar como expositor novamente. E caso o seu microfone ainda está com esse delay, eu vou pedir para você falar pausadamente, por favor. Tá certo, vamos tentar de novo. Bom, esse parecer, vou começar do parecer, né? O opinativo foi elaborado em atenção ao despacho da presidência, no intuito de analisar o recurso apresentado por Bairro Novo Campinas 1, Empreendimentos Imobiliários. O recurso impugna o auto de infração de imposição de penalidade de multa número 42 de 2022, que reprimiu a queimada de vegetação em terreno recorrente. O recurso também insurge contra o parecer técnico opinativo número 007/2023 da Java, elaborado no 27 de 2023, que determina como compensação ambiental do dano recorrente a realização do diagnóstico do meio socioeconômico e consolidação do plano de manejo do Parque Natural Municipal do Jatobás e do Parque Natural Municipal do Campo Grande. Segue aqui a síntese dos principais eventos do processo. Em 18 de maio de 2020, a Defesa Civil de Campinas vistoriou o imóvel de propriedade da recorrente e constatou queimada de grandes proporções. Em 6 de abril de 2021, a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental iniciou o processo de responsabilização, juntando os elementos colhidos pela Defesa Civil, dados de propriedade do imóvel e informações sobre o zoneamento do município. Em 15 de junho de 2022, lavrou-se o auto de infração aqui debatido, impondo 8.000 de uma UFIC de sanção à infração de causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. Em 22 de junho, o auto de infração foi publicado na Independência Oficial do município. Em 22 de setembro de 2022, é juntado aviso negativo de recebimento da autuação na sede da recorrente, com a justificativa de mudança de endereço. Em 24 de maio de 2023, é juntado aos autos aviso de recebimento da autuação em outro endereço. Em 6 de julho de 2023, a Junta Administrativa de Valoração